caso de hoje se passa no Rio Grande do Sul e conta a história de uma menina que apenas pretendia chegar na escola para mais um dia de aula. Hoje vamos falar do caso Nayara Gomes. Esse roteiro é baseado em artigos sobre o mesmo assunto. Não temos a intenção aqui de chocar os espectadores, muito menos de desrespeitar a vítima ou seus familiares, o que nos reserva o direito de omitir alguns detalhes que são desnecessários para o entendimento da história. Desde já pedimos que você deixe um like ou um comentário para interagir com o conteúdo e assim o YouTube vai te mostrar os próximos vídeos quando eles forem postados, já que ele vai entender que você gosta do tipo de vídeo que a gente posta. Verifique também a possibilidade de ajudar o canal se tornando membro e no nível perito o seu nome aparece no vídeo durante algum momento. Como eu disse antes, essa história se passou no Rio Grande do Sul, mais especificamente em Caxias do Sul, que é um município localizado no nordeste do estado e tem uma população estimada em quase 540 mil habitantes, isso segundo dados do IBGE, em pesquisa realizada no ano de 2022. Caxias do Sul é a maior cidade da Serra Gaúcha e a segunda cidade gaúcha mais populosa, ficando atrás apenas da capital, que é Porto Alegre. E a cidade tem como principal atividade econômica a indústria local e a agropecuária. O foco dessa história é a Nayara Soares Gomes, que nasceu em 10 de agosto de 2010 em Vacaria. Ela era a caçula entre 8 irmãos. A sua mãe, Fabiana, conhecida na região como Naninha, é descrita como uma pessoa agressiva com quem tentasse interferir na criação dos seus filhos. É dito que ela tem problemas com o abuso de substâncias ilegais e a Nayara é órfã de pai desde 2012. Ela e os seus irmãos viviam em condições muito ruins, sofrendo com a negligência materna. Em 19 de maio de 2014, todas as crianças foram então retiradas da guarda da mãe pelo conselho tutelar após a denúncia da creche, onde a Nayara e os seus irmãos estavam matriculados. Segundo a denúncia feita pelos responsáveis da creche, eles providenciavam banho, roupas limpas e comida para as crianças, mas a mãe se negava a receber uma cesta básica, dizendo que se ela pegasse esses alimentos, ela venderia para comprar substâncias ilegais. E ainda segundo os funcionários da creche, as outras crianças da família, que já não tinham idade para estudarem lá, sempre iam no local pedir para se alimentarem. Segundo relatos de vizinhos, quando saía de casa, a mãe das crianças deixava os filhos sob os cuidados de um tio já bastante idoso e debilitado que não tinha muitas condições de zelar pelas crianças, e os mais velhos saíam em busca de alimento e cozinhavam o que podiam para alimentar os irmãos mais novos. Então a Nayara e mais 6 foram para o abrigo Divina Providência. Outra menina na época com 10 anos ficou com a avó materna que a criava desde que ela nasceu, quando a mãe a abandonou no hospital. O objetivo era que os filhos fossem entregues a familiares para não perder a convivência com a família, mas a mãe não queria que isso fosse feito e tentava impedir. Ela criava tumulto sempre que um dos filhos estava na casa dos tios. Inclusive a conselheira tutelar responsável pelo caso teve que andar escoltada por guardas por algumas vezes devido a ameaças feitas pela mãe. Depois de algum tempo, quando os ânimos entre a mãe e a família se acalmaram, a avó materna, que já era responsável por uma das crianças, acolheu então a Nayara e mais 3 irmãos. Porém, 38 dias depois, ela os entregou novamente para a instituição de acolhimento, alegando que ela não tinha condições de ficar com os netos por problemas de saúde. Mas, segundo o conselho tutelar, além de problemas de saúde alegados pela avó, a principal razão da entrega das crianças foi o tumulto que a mãe estava causando com a avó das crianças.
Sabendo que essas crianças então voltaram para o abrigo Divina Providência, uma tia paterna, chamada Maria de Lourdes, de 45 anos, decidiu buscar 3 crianças mais novas, que eram todos filhos do irmão dela, que já havia falecido. Ela conta que o conselho tutelar mandou que ela acolhesse uma das crianças, mas ela não queria separar ainda mais os irmãos e pediu para ficar então com os 3 por um período para avaliar se ela conseguiria dar conta deles, e assim foi feito. Em 9 de março de 2015, Nayara e 2 irmãos foram então morar com a tia Maria, que é uma pessoa humilde, trabalhava na época como auxiliar de serviços gerais em um restaurante, e somando a renda dela e da sua filha mais velha, não dava 2 salários mínimos. Mas mesmo com essa dificuldade, ela estava feliz em receber os 3 sobrinhos. A Nayara era descrita como uma menina muito tranquila, extremamente obediente e carinhosa. Ela gostava muito da escola e ficou muito chateada por ter tido uma única falta em um ano. A tia conta que ela machucou o pé brincando e não pôde ir para a escola no dia seguinte, e mesmo com a falta tendo sido justificada, a Nayara ficou muito brava por ter faltado. Quando ela chegou na casa da tia dela, ela ganhou de uma vizinha uma boneca grande de cabelos cor-de-rosa que ela passou a chamar de Nayara, pois ela queria que a boneca tivesse o mesmo nome que ela. E quando ela não estava na escola, ela passava então o tempo todo brincando com essa boneca. Segundo familiares, a Nayara tinha bastante senso de responsabilidade. Ela cuidava bem do material escolar e, apesar de alguns poucos problemas de aprendizagem, ela era muito esforçada. Ela e os seus primos iam para a escola pelo transporte escolar, mas a tia Maria de Lourdes ficou desempregada devido a uma lesão no joelho, e sendo assim ela precisou se adaptar temporariamente. Ela trocou as crianças de escola para que ficassem perto de casa, mas não conseguiu uma vaga para Nayara, que estava no primeiro ano do ensino fundamental e tinha na época 7 anos de idade. Ela continuou então na mesma escola, mas isso não seria um problema, pois lá também estudava o filho de 15 anos da Maria de Lourdes, primo da Nayara, e ele ficou então temporariamente responsável por acompanhar a prima no trajeto de ida e volta da escola, já que ambos estudavam no mesmo período, que era o período da manhã, na escola Renato João César. No dia 9 de março de 2018, a Nayara e o seu primo, que teve a identidade preservada por ser ainda adolescente, saíram de casa por volta das 6h30 da manhã para irem para a escola. Era uma caminhada longa, tinha cerca de 4 quilômetros, e eles faziam esse percurso diariamente a pé. Na esquina de casa, o primo parou para chamar a namorada dele, que estudava na mesma escola, e ela iria acompanhá-los. Mas a Nayara reclamou porque ela não queria se atrasar. Então o primo acabou permitindo que a Nayara fosse andando sozinha, para que ela não perdesse a hora. Na hora da saída, por volta do meio-dia, quando o primo foi procurar pela Nayara, veio a surpresa. Ela sequer havia chegado na escola. O primo então voltou para casa e admitiu para sua mãe que acabou permitindo que a Nayara fosse sozinha para a escola. Então a tia Maria de Lourdes foi até a escola e lá ela foi informada que realmente a Nayara não havia sido vista por lá naquele dia. No dia em que a Nayara deveria estar comemorando 3 anos que havia saído do abrigo para finalmente ter uma infância normal e tranquila, dentro do possível, ela desapareceu. Ainda no dia 9, foi feito o registro de desaparecimento da Nayara e iniciou-se as buscas. O caso teve grande repercussão no local, muitas pessoas ajudaram a procurar por ela, foram feitos grupos de buscas no bairro onde eles moravam e também em bairros adjacentes. Os voluntários ajudaram também as autoridades a vasculhar terrenos, áreas de mata e o percurso que a menina fazia para a escola. Foram feitos cartazes
cartazes e placas com informações dela para poder ajudar a informar as pessoas que ainda não sabiam do caso. Era sabido que a Nayara saiu de casa e estava usando a blusa da escola, uma calça e um casaco rosa e levava sua mochila. A princípio não foi encontrada nenhuma pista sobre o paradeiro dela, até que uma testemunha disse aos policiais que estavam refazendo o trajeto dela que havia visto um carro branco se aproximar da Nayara. Ela estava tranquila e acabou entrando nesse carro, aparentemente sem nenhum tipo de coação. É dito que era um carro Fiat Palio branco, no bairro Esplanada, que fazia parte do caminho. Com essa nova pista, familiares de Nayara foram então questionados e afirmaram que não conheciam ninguém que tivesse um veículo desse modelo. Então, câmeras de segurança dos locais onde a Nayara teria passado foram verificadas e ela foi vista em várias imagens, até que em determinado ponto do trajeto, a cerca de 1 quilômetro da escola, ela não foi mais vista, e foi naquele ponto que a polícia acredita que a Nayara foi levada pelo tal motorista do Palio branco. Agora, os investigadores precisavam descobrir quem estava no carro e se de fato a menina havia entrado no veículo citado. Essas imagens foram revisadas e em um momento das filmagens havia um breve trecho onde aparecia um carro com as características descritas pela testemunha. Foi então um pouco mais fácil de identificar o carro devido a algumas características específicas. Esse carro tinha detalhes na traseira, tanto na lataria quanto nos vidros, mas não foi dito que tipo de detalhes eram. Essa informação não foi publicada. Durante as buscas, um policial avistou um veículo estacionado que tinha as mesmas características do carro que estava sendo procurado por supostamente ter levado a Nayara. Então ele fotografou esse veículo, principalmente a placa, e voltou para a delegacia para verificar as informações desse carro. Foi descoberto que aquele Palio encontrado pelo policial era de um homem chamado Juliano Vieira, um rapaz de 34 anos que era investigado por ser suspeito de ter abusado de uma criança de apenas 9 anos em outubro de 2017, ou seja, apenas 4 meses antes do desaparecimento da Nayara. Esse rapaz, o Juliano, foi localizado em casa em 21 de março de 2018 e conduzido até a delegacia para prestar esclarecimentos. Ele era casado na época, morava longe do local onde tudo aconteceu, mas estava na região porque ele tinha ido visitar familiares da esposa que moravam ali. O Juliano é dito que é um homem bem instruído, com condições financeiras razoáveis e em momento nenhum negou a autoria dos fatos. Ele confessou para o delegado que havia visto a criança sozinha e a chamou para entrar no carro com a promessa de que ela iria ganhar uma mochila nova. Ela entrou sem resistir, então o Juliano acabou cometendo o crime e a deixou às margens da barragem do Faxinal, no interior da cidade. A Polícia Civil, Corpo de Bombeiros e cães farejadores da Brigada Militar foram até um local indicado pelo Juliano e encontraram a Nayara, que infelizmente já não tinha resistido. Segundo os exames, ela foi vítima de asfixia mecânica, além de ter passado por um abuso e tinha uma fratura na coluna cervical. Em uma vistoria na casa do acusado, foram encontradas roupas e objetos infantis. A despedida da Nayara aconteceu na quinta-feira, 22 de março de 2018, depois de uma cerimônia na igreja Santo Antônio, no bairro Esplanada. Um carro de bombeiros foi usado para um cortejo que levou a Nayara até o cemitério público municipal de Caxias do Sul. Muitas pessoas acompanharam essa despedida e pediam justiça, com cartazes e camisas com a foto da Nayara, e a família materna queria que a menina ficasse sepultada em Vacaria, mas a família paterna não autorizou. Alunos, pais, funcionários da escola e amigos da família fizeram uma homenagem a Nayara no dia 24 de março daquele mesmo ano. Cerca de 300 pessoas caminharam pelo local onde a Nayara foi abordada pelo Juliano, pedindo justiça, e fizeram um apelo
apelo à Secretaria de Educação, pedindo para que as crianças tenham o acesso facilitado às escolas próximas de suas casas. Segundo as fontes, o Juliano foi preso em 21 de março de 2018 e encaminhado para a Penitenciária Estadual de Canoas. Mas no dia 30 do mesmo mês, ele foi transferido para o Instituto Psiquiátrico Forense de Porto Alegre, onde ele permaneceu por um período e voltou para a penitenciária comum em Canoas, onde estava anteriormente. Ele foi mantido preso até o seu julgamento, que aconteceu em 2 de dezembro de 2020. Ele foi submetido a júri popular, respondendo por abuso, homicídio e ocultação, todos crimes contra a Nayara. A sessão durou mais de 12 horas. O Juliano optou por permanecer em silêncio durante todo o julgamento. Ele foi considerado culpado nas 3 acusações e recebeu a pena de 23 anos e 6 meses e 20 dias de reclusão pelo homicídio, 12 anos pelo abuso e mais 1 ano por ocultação, que dá aí um total de 36 anos, 6 meses e 20 dias de pena. Ele foi então levado novamente para a penitenciária de Canoas, onde ele já estava detido enquanto esperava esse julgamento. A tia da Nayara conta que o primo dela não é mais o mesmo desde o ocorrido. Ele se tornou um jovem triste e retraído porque ele se sente culpado por ter permitido que a Nayara fosse sozinha no trajeto onde ele deveria acompanhá-la. Obrigado por assistir até aqui. Por enquanto é só e até mais.